Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Nesta sexta-feira eu recebo a psicóloga Giana Moana para falar de comportamento. Nosso tema de hoje é a busca da mulher contemporânea pelo corpo perfeito. Você tá nessa? Então não perca aí o nosso bate-papo. Veja também as dicas de cabelo e maquiagem para noivas. Fique com a gente e acompanhe. O programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso, o nosso programa M já está no ar. Hoje a gente vai começar o programa falando sobre a busca pelo corpo perfeito, que é incentivada de várias maneiras e se torna para alguns um objetivo de vida. A beleza a qualquer custo torna-se uma realidade para aquelas pessoas que se enxergam de uma forma distorcida no espelho. Essa autoimagem distorcida é a causa de transtornos como anorexia, bulimia e vigorexia, condições que sem tratamento colocam a vida em perigo. Quais os limites entre a vaidade e a obsessão? Giana Moana, nossa psicóloga, conversa hoje aí com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Giana. Boa tarde, Paula. Prazer. Prazer a gente conversar aqui de novo. Vamos falar hoje de um assunto que muito nos interessa, né? Interessa a todas as mulheres. Por que a busca pelo corpo ideal está tão presente na nossa vida hoje em dia? Pois é, né? Acho que essa é uma angústia de 10 entre 10 mulheres. Né, normalmente. Que se vê, né? Acho que hoje 10 entre 10, acho que quase isso mesmo, se preocupa com essa questão da imagem corporal, né? E hoje a gente se pergunta que estética perversa é essa, né, que se impõe ao corpo feminino, porque não que o homem não esteja atravessado, né, por essas questões, mas a gente vê que é algo que captura muito mais a mulher, né, a mulher. Quer dizer, a gente for ver as imagens que veiculam na mídia, são muito mais imagens de corpos femininos do que do corpo masculino. Então é algo que está mais presente, que angustia muito mais a mulher. Talvez por uma questão que a gente já falou aqui anteriormente, de como uma mulher se constitui, né? Quer dizer, esse corpo da mulher, que é um corpo faltoso, né? A mulher se sente mais incompleta, talvez essa busca por algo que a complete, né? Então a gente vê que hoje essa busca por esse corpo perfeito está muito ligada à ideia de felicidade. Muito. Quer dizer, eu só feliz se que você tem um corpo que se encaixa num padrão estético X, delimitado. Não tem muitas alternativas. A gente tem ou um padrão estético de modelo, magérrima, que é um padrão estético que de pouquíssimas pessoas da população... Pouquíssimas mulheres conseguem atingir. Ou um padrão atlético. Né, aquele corpo malhado, que é um corpo do atleta que não condiz com uma genética também, com o estilo de vida da mulher contemporânea, que trabalha, que estuda e que não tem aquela disponibilidade de tempo para esculpir um corpo, né, como um corpo do atleta. Então a gente vê que essa angústia, essa preocupação excessiva tem levado a muitos distúrbios, como você falou no início do programa. Quer dizer, quais são os distúrbios mais comuns? Anorexia, bulimia, né, não é a mesma coisa, mas estão ligados. Quer dizer, uma coisa leva a outra ali, né? Isso, quer dizer, a anorexia, ela tem a ver com uma disfunção da imagem corporal, bulimia também, mas a anorexia é aquela menina que se olha no espelho, atinge muito mais as mulheres, tem, assim, um índice de homem, mas, assim, é mínimo. É mínimo. Então, assim, a menina se olha no espelho, se vê gorda enquanto ela está esquelética. Né, chega a beirar quase a psicose, porque você tem uma distorção total da imagem corporal. E a anorexia leva à morte. Né? Inclusive, uma das primeiras celebridades que morreu de anorexia foi a vocalista do The Carters, nos anos 80. Sim, sim. Né? Foi uma das primeiras celebridades a morrer de anorexia. A gente tem a bulimia, que é aquela busca também por emagrecimento, mas existe a compulsão pela comida, a anorexia ela rejeita. Então, a bulímica, ela tem aquela compulsão, ela come e ela começa a vomitar. Né? Muitas vezes começa pela bulimia e termina na anorexia. Porque a anorexia a pessoa não come mesmo, né? Ela deixa de comer, ela esconde a comida, joga fora enquanto ninguém está vendo. A anorexia, chega um momento que você tem que ser internada e, como eu falei, muitas vezes leva à morte. Então não é brincadeira, é uma coisa séria.
né? E a vigorexia, que nem está ainda no CID, né, no Código Internacional de Doença, não consta ainda, que é essa compulsão pela malhação. Né? Então a pessoa ela deixa de conviver socialmente, ela quer viver na academia. Na academia, ela se isola dos amigos, quer dizer, tudo assim, gira em torno da questão da busca pelo esse corpo atlético. Né? Então, depressão, a pessoa se deprime, então, porque não consegue Ela se acha fraca, ela não tem os músculos que ela gostaria de ter. E tem uma disfunção também aí na vigorexia, porque a pessoa também se olha mais fraca do que ela é. Quer dizer, ela tá musculosa, mas ela se olha ainda, né? Bracinho fininho, perninha então, fininha, sem nada. Tem uma disfunção da imagem corporal também. Olha aí vai, apela para anabolizante, tudo que não pode, né? Aí causa vários comportamentos de risco. Mas a gente observando e a gente vivenciando também, quem está com essa busca aí no dia a dia, o que é considerado normal e o que é, assim, na vaidade, o que já tá virando obsessão, já está começando a ficar complicado, virando um problema. Tá. Lógico que a gente se preocupar com a saúde, se preocupar em ficar bonita, é normal. Quer dizer, antes a mulher, ela tinha essa preocupação, né? Que a gente foi ver desde a Idade Média, os adornos, a Cleópatra, quer dizer, o homem sempre cultuou a questão da beleza, da estética, né? Quer dizer, o Platão lá vai falar do belo, quer ser belo. Então, assim, o homem, ele tem um apelo estético, é do ser humano isso. Mas, quer dizer, a preocupação em estar bonita, em estar saudável, é normal. Agora, quando isso vira uma obrigação e está por trás uma ditadura, ou seja, eu só vou ser feliz se eu tiver esse corpo, eu só vou ser desejada se eu for que nem a Gisele Bündchen, quando vira algo que você não consegue ser feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você é, porque aí a gente pode até pensar que existe uma perda da identidade. Né? Eu não consigo mais gostar de mim como eu sou. E a partir daí a gente vê mulheres que são invadidas por uma mutilação mesmo do corpo, é bisturi, é botox, quer dizer, técnicas até mutiladoras para que você chegar num corpo perfeito. Então a gente vê também que além da anorexia, bulimia e vigorexia, a depressão. Né? A mulher hoje ela está permanentemente insatisfeita, né, com a sua imagem corporal. E uma coisa muito complicada, você falou até da questão de identidade. Eu acho que tem uma linha tênue aí entre ter um corpo e ser um corpo, né? A gente às vezes você se preocupa só com a alimentação do corpo, a malhação do corpo, e esquece com a alimentação e a malhação do cérebro, né? Esquece de se tornar uma pessoa interessante para se tornar uma pessoa fisicamente interessante. Isso. Aí a gente vê até uma redução do que é ser da beleza, porque a gente começa a fragmentar esse corpo e esse conceito. Ser bonita é ter um abdômen sarado. Ser bonita é ter um peito siliconado. Quer dizer, esse conceito ser legal é ter o bumbum empinado. Isso. Então a gente diminui o conceito de beleza, que é algo que vai muito além de uma parte do corpo. Eu reduzo, existe um reducionismo. Então eu sou um abdômen, eu sou uma boca, eu sou uma bunda. Eu sou um peito. Então, quer dizer, e beleza é um conceito que vai muito além disso. Né? Tem a ver com o senso de humor, tem a ver com o jeito da pessoa ser, tem a ver com o teu gosto, tem a ver com o modo como você encara a vida, né? Quer dizer, tudo isso diz da sua beleza. Olha, é um assunto muito, muito bacana da gente conversar e muito abrangente. A gente vai tentar aqui passar alguns tópicos, mas a gente vai só para um intervalo comercial rapidinho. Eu volto já com a Giana e a gente continua. Não sai daí não. Estamos de volta com Giana Moana e nosso tema de hoje que é a busca pelo corpo ideal. Até onde isso é bom, ruim, cadê os limites, né? Tem muita coisa aí pra gente conversar. Inclusive a gente já tem até pergunta aqui no Facebook, Giana. A Ana Maria, ela pergunta o seguinte: eu tenho uma filha adolescente de 15 anos e observo a cobrança que ela e as suas amigas têm consigo mesmas. Elas fazem dieta, discutem tamanhos de roupa, quase como se elas não vão pertencer à turma se não aparentarem ou se comportarem de uma certa forma. Me lembra um pouco os filmes americanos onde as líderes de torcida fazem bullying com as garotas menos populares. Devo me preocupar? Seria um indício de algum problema ou só coisa de adolescentes? Eu acho assim, o início da preocupação é quando essa adolescente de repente não quer mais sair de casa, não consegue mais ir aos eventos sociais porque se sente feia, porque se sente inadequada,
né, se começa a surgir alguns sintomas, se a mãe percebe que tem um vômito, né, se percebe que ela está recusando muito comida, quer dizer, aí eu acho que sim. Se ainda não tiver chegado nessa sintomatologia, eu acho que cabe a mãe poder conversar. Né, sobre aquilo que a gente estava falando no bloco anterior. O que é ser belo? O que é ser bonito? O que faz alguém gostar de você que não passa só por ter um corpo perfeito? Né, que a gente vê hoje também que, assim, essa questão das redes sociais, do Instagram, né, que está bombardeando a juventude de projetos e de, né, modelos e de... Eu quero ser a fulaninha, eu quero regras, ser a cicraninha. Tem que ser assim, né? Então, assim, a pessoa vive numa ditadura, a gente até pode pensar nessa coisa assim, até meio nazista, porque o que era o nazismo? Era que só iriam ter que sobreviver as raças puras, né? As outras tinham que ser eliminadas. Então, assim, que isso, né? Então, só quem sobrevive, só quem é admirado, só quem é querido é quem está dentro daquele padrão, isso não é verdade. E assim, como mãe, é bom sempre dar uma observada, porque, como ela falou aqui, ela e as amigas se comportam da mesma forma. Então já existe aí uma tendência a curiosidade. Vamos testar, ver se a gente, sei lá, induzir o vômito depois do almoço, se a gente vai perder quantos quilos. E as amigas tratam de esconder isso também. Sim, até tem um relato, estava lendo uma pesquisa essa semana sobre esse tema, e a pesquisadora, o tema de pesquisa dela era sobre adolescentes que sofrem de anorexia e bulimia. Ela encontrou vários blogs em que as adolescentes, elas compartilhavam esse tipo de experiência. Então, né? Não, vamos tomar um remédio que causava alucinação, vômito, olha isso. Tremores, assim, e todas iam vomitar. Quer dizer, porque o adolescente, ele tem essa coisa, a tendência ao grupo mesmo. Então, né, elas ficam mais fortes quando existe um grupo que desenvolve... Elas não querem testar sozinhas, elas querem que as amigas testem também para ver o que acontece. Isso, então é importante, sim, hoje a mãe estar atenta e também a mãe poder se auto-observar, quer dizer, que também que mensagem eu passo, sou uma mãe que também só me preocupo com isso, né, quer dizer, eu vivo com esse discurso, eu não quero envelhecer, eu tô muito isso, tô muito aquilo, eu vivo na academia, quer dizer, que mensagem também essa mãe está passando, essas mães, né? Não nesse caso específico, mas as mães em geral, né, que gente? mensagem também eu estou passando, porque assim, essa exigência da mulher madura também, o medo do envelhecimento, né, que hoje atravessa, né, todas as gerações, inclusive essas mães sofrem, porque elas estão temendo esse envelhecimento, elas querem ser como as filhas, né, que são adolescentes, então tem aí um conflito que muitas vezes é atravessado por essa mulher mãe. Inclusive tem uma coisa, Jana, que eu queria até que você falasse pra gente, sobre as mães que incentivam esse excesso de cuidado com a beleza, sabe? Que eu vejo, tem mãe que, criança desde pequenininha já tá incentivando. Minha filha, quando você crescer, não sei o quê, porque você tem que arrumar um marido isso, porque você tem que fazer aquilo. Quer dizer, então vai criando já aí uma expectativa para essa criança, quando se tornar uma adulta, vai criar uma mulher que é super exigente consigo mesma em relação à beleza. Sim, né? A gente sabe que os filhos são uma projeção narcísica dos pais, só que tem um nível até onde isso é saudável, né? Quer dizer, então assim, eu me satisfazer na minha filha, quer dizer, isso é um pouco violento às vezes, né? Quando isso é de uma forma muito imperativa. Então aquela minha filha tem que ocupar aquele lugar que eu não ocupei. Então, quando a minha filha é um destaque, eu também sou diretamente. É meu produto, eu produzi. É minha filha, é meu. Então, tem alguma coisa que é minha que se projeta ali. Então, isso é muito sério. Né? Ou seja, na questão relacionada à beleza, à profissão também a gente vê, né? Então, mas como a gente está falando da beleza, isso também acaba sendo muito comum. A gente já sofre um pouco aí desde criança, toda essa questão de bombardear com beleza, desde a boneca, né? Que você estava falando da Barbie. Da Barbie, né? Barbie, que era o modelo de corpo perfeito, né? Então, assim, desde esse tempo aí, a gente já vem sofrendo isso, já vem com essa coisa na cabeça. A Barbie, as princesas todas lindas, né? Enfim. Todas de cabelo liso, maravilhoso, olho claro, cintura fina, quer dizer, a gente já nasce querendo ser assim. É porque, afinal de contas, a princesa toda linda lá do cabelo lisinho, lourinho, ela tem um príncipe maravilhoso. Exatamente. Até que ponto a busca pelo corpo ideal tem a ver com a busca pelo par ideal também? Porque assim, lógico que tudo indiretamente acaba sendo uma busca de amor, né? Então, às vezes eu crio esse mito de que assim, para eu ser desejada, eu só vou ser desejada se eu estiver dentro daquele padrão estabelecido. Então, assim, eu acho que
existe uma fantasia em torno disso, nessa ideia de que eu só vou ser desejada se eu for bonita como a Grazi, se eu for como a Gisele Bündchen, quer dizer, então a gente acaba criando esse mito de que o desejo tem a ver com a beleza física, tem a ver com esse padrão ideal de corpo. Agora, Giana, existe, vamos dizer assim, complexos, porque assim, acho que todo mundo, todas as mulheres quando eram adolescentes, a gente sempre parou para pensar, eu queria ser mais alta, eu queria ser mais magra, ou eu queria ser que nem a minha amiga fulaninha. Que tipos de complexos nos levam a criar essas necessidades que o corpo teria, que na verdade não tem, mas a gente inventa que tem que ter? Eu acho uma certa falta. Quer dizer, eu queria ser assim, eu queria... Isso faz parte, é um discurso que está dentro da normalidade, se a gente pode, né? Essa palavra não é muito legal, mas para a gente ficar mais claro. Eu acho que esse é um discurso, eu sempre quero, vou querer ser um pouquinho mais alta, ou... Quer dizer, agora, a partir do momento em que isso se torna uma obsessão, onde eu não consigo mais me conciliar comigo mesma, porque, lógico, sempre vai ter uma coisa em mim que eu não vou gostar, isso é normal. Eu queria ser mais alta, eu queria ter o cabelo um pouco mais liso, mas tem outras coisas que podem ser muito bacanas e que às vezes eu não dou conta de enxergar. Então, buscar essa conciliação com a gente mesmo, poder ver aonde que isso aqui meu não é legal, mas eu não sou só isso. Eu sou muito mais, tanto em termos físicos como em termos emocionais, afetivos, né? Em um aspecto mais amplo. Tem algum gatilho para esse tipo de comportamento? Alguma coisa que normalmente a pessoa acontece, que ela vai desenvolvendo um comportamento um pouquinro mais obsessivo com essas coisas? Tem às vezes uma questão ambiental, às vezes uma mãe que olha pouco para essa filha, ou às vezes uma questão da própria pessoa, às vezes que se compara muito. Então, assim, tem algo que é meu, às vezes eu nasço com um quanto aí, né, de inveja, um quanto de voracidade, e que combinado com o ambiente em que eu vivo, e né, isso acaba gerando alguns tipos de comportamento. Então, umas pessoas às vezes sofrem mais do que outras, né, com relação a essas questões. Então acaba absorvendo a cobrança um pouco mais do que as outras pessoas, né? Bom, a gente vai para o intervalo comercial já e eu volto, continuo com a Giana para a gente conversar, porque eu tenho mais pergunta aqui. Sai daí não. Estamos de volta com Giana Mono e o nosso tema de hoje que é a busca pelo corpo ideal, né? A gente tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: as belezas e as relações sociais são uma espécie de bullying? Aliás, a beleza e as relações sociais são uma espécie de bullying? Quando ela quer dizer quando você exclui alguém porque aquela pessoa não é bonita, né? Não, hoje é muito comum a gente ver isso, né? Um dia desse eu vi um relato no consultório que a menina que não era bonita na turma era chamada de monstro. Imagina, coitada, né? Então a gente vê assim, né? Essa coisa da menina que é mais gordinha, né? Então assim, acaba sendo bolo fofo, a baleia. Só que assim, sempre existiu isso. Só que eu acho que diante das questões que a gente vive hoje, né? Quer dizer, isso acaba sendo um sofrimento a mais, porque a mulher que não se enquadra nesse padrão, ela acaba tendo lugar de rejeitada, de relegada, né? Então a gente tem um sofrimento a mais em torno disso. E na adolescência isso é muito comum, né? A gente vê, eu lembro até da minha época de adolescente, sempre é muito comum reunir um grupinho das amigas aqui, vamos ficar mal com a fulaninha, vamos deixar aquela ali de lado, sempre tem isso. Mulher sempre tem isso desde o começo? Sim, aquilo que a gente já falou uma vez, né, que a mulher é muito competitiva, né, ela quer aquilo que a outra, ela acha que a outra tem, então a mulher ela tem essa coisa, né, de competir mais entre si, né, principalmente no aspecto relacionado à estética. Agora, psicologicamente falando, quais são os danos que isso traz para a vida da gente, sabe? Tá sempre preocupado muito mais com o externo, sempre preocupado muito mais com o corpo do que com a mente. O que isso pode trazer ao longo do tempo? Hoje a gente tem o que os antropólogos ou sociólogos têm falado, eles denominam a nossa época como a era do vazio, né? Então a gente realmente não tem investido naquilo que traz consistência, né? Um sentido para a vida. A gente tem perdido isso, porque a gente tem investido em coisas superficiais,
né? Então, quando eu invisto apenas na aparência, quando, né, o corpo ele vira objeto de consumo, porque na verdade é disso que a gente está falando. É um corpo para ser consumido. Eu existo a partir do momento que eu sou visto, que eu sou admirado. Quando isso não existe, o indivíduo tem quebrado, ele tem ruído, né? A vida dele passa a não ter mais sentido. Então eu entro na depressão, no tédio, né? E nas outras patologias que a gente falou, anorexia, bulimia. Então a gente vê que é algo que tem a ver com quem eu sou, com a identidade. E a identidade é a nossa matriz, é aquilo que segura a gente, que sustenta a gente no mundo. Então a gente vê que na época do Freud, por exemplo, que foi na época que começou a psicanálise, existia um investimento do ser humano naquilo que eu sou, em quem eu sou, em pensar, né, sobre mim, em pensar nas minhas questões, em pensar nas minhas dores. Hoje em dia, ninguém quer pensar em nada. Eu quero tomar um remédio para a dor passar, eu quero fazer uma cirurgia estética para eu poder ficar feliz, porque a plástica é a lipo que vai me fazer feliz. Então, hoje em dia, a gente está carente de processos reflexivos. Então, a gente está num projeto, numa forma, desculpa, de subjetivação do concreto. Quando esse concreto se rui, a gente também quebra junto com ele. Então, acho que essa é a maior consequência, essa perda do sentido da vida, esse vazio, essa não mais busca pela nossa reflexão, nosso pensar sobre a gente no mundo. Ninguém mais está pensando nada. Verdade. Né? Então, isso é muito sério. Tá tudo muito fast food, né? Tudo muito entregue ali na tua mão, vamos resolver da forma mais fácil, mais rápida possível. Tem um remédio que eu posso tomar? Eu falei, não tem remédio, você vai ter que sofrer essa dor. Essa dor é uma dor para ser sofrida, para ser vivida, para ser pensada. Então, essa dor não é uma dor para ser medicada. Né? Então, porque a gente vive nessa ilusão, né, de que tudo que a gente não quer mais pensar. Né? Tem alguma dica ou alguma forma da gente fazer as pazes com o espelho, né, e desenvolver uma relação saudável com o próprio corpo? Assim, Paula, não tem como a gente fugir dos determinantes históricos da nossa época. A gente vive nessa época, nós somos afetados pelas mídias, nós somos afetados pela internet, nós somos afetados pelo modelo que a mídia oferece, nós somos afetados. Isso atravessa a nossa subjetividade. Não tem como a gente escapar totalmente disso. Mas qual seria uma forma da gente, pelo menos, não ser vítima, né, disso, assim, né? É justamente isso, esse resgate de um pensar reflexivo, que é o que a gente está propondo aqui de alguma forma. Né? Um pensar sobre isso. Né? Um parar para pensar sobre que modelo é esse. Quer dizer, por que eu tenho que seguir 1000 projetos? Por que eu tenho que ser igual a fulana? Né? Por que eu não posso, de repente, ser eu? E a partir do momento que eu sou eu, que eu invisto, que eu busco, lógico, melhorar. Isso quer dizer que a gente não está fazendo uma apologia a não cuidar da saúde, a não buscar ter uma autoestima legal. Não é isso. Mas a gente poder estar de acordo com o que a gente é, com a nossa genética, buscando melhorar, claro, se sentir bem, mas sem ser vítima, né, sem que isso vire uma obrigação, sem que isso faça com que a gente perca a nossa identidade. Vamos ser vaidosos, mas não vamos ser malucas. Exato. Né, gente? Tudo tem limite, bom senso é uma coisa muito boa e que todo mundo tem que ter um pouquinho. Né? Eu acho que você tem que dar uma boa olhada aí no espelho, tá feliz, não tá feliz, vamos fazer por onde consertar uma coisa ou outra, mas também ninguém vai ficar maluco atrás de coisas impossíveis de conseguir, né? Não preciso ser a fulana para ser feliz, eu posso ser eu, a Giana, a Paula, a Maria, né? Buscando melhorar, buscando ficar bem, mas sem ter que ser a fulana de tal para eu ser feliz. Eu posso ser feliz de tantas outras formas, sendo eu mesma. Exatamente. Fica aí a dica para você, boa para você pensar aí no final de semana, para analisar. Você que é mãe, tome cuidado, veja mesmo, dê uma olhada observada nos seus filhos, observe você mesma, veja o exemplo que você está passando, porque tudo começa em casa, né? E a gente fica por aqui hoje, né, Giana? Bom final de semana para você. Segunda-feira eu tô de volta com mais programa M e a gente se vê aqui na TV Guará. Beijo. Tchau.